Mas afinal, você se define como sendo de direita ou de esquerda? O que é direita e esquerda? O que a filosofia diz disso? Enfim, se você tem essa dúvida, fica no vídeo que ele foi feito para você. Eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. A diferenciação entre direita e esquerda já existe desde a política moderna, mas é verdade que nos últimos anos essa divisão tomou uma proporção muito maior do que já havia existido aqui no país, muito obviamente por conta do cenário político que a gente se encontra. Mas enfim, tem muita gente que fica na dúvida, não sabe exatamente se posicionar e tem muita gente que acaba se posicionando, dizendo que é de direita, que é de esquerda, mas patina ali na hora de dizer exatamente o que isso significa. Enfim, para dar uma noção geral, bastante geral, bastante resumida desses dois conceitos da filosofia política, eu fiz esse vídeo aqui e também para atender o pedido de alguns inscritos aqui no canal que fizeram este pedido. Por exemplo, esse foi o pedido do Danilo Garcia, que escreve o seguinte: Felício, percebo quão coerente você tem sido em seus ponderamentos. Se for, eu agradeço aqui ao Danilo, e ele continua, né? Se for possível, seria de grande valia um vídeo sobre o que é de fato o conceito de esquerda e direita. Digo-lhe conceito porque vejo que é atávido essas menções. Outra pessoa que também faz esse pedido é o Alex Ribeiro, que diz o seguinte: gostei muito do seu canal, explicações com palavras simples e objetivas. Sou iniciante em filosofia, gostaria de um vídeo com dicas de livros para iniciantes de ambas as posições ideológicas políticas, se possível, ou seja, ele quer aqui algumas indicações. Também o Gabriel Coelho falando que seria válido fazer um vídeo diferenciando direita e esquerda. E por último também o Matheus Fornaciari, que dá como sugestão de vídeo dizer o que é esquerda e direita. Eu agradeço a todo mundo que deixou aqui nos comentários esse pedido e já faço um convite a você também. Então se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários deste vídeo aqui no YouTube ou então ir lá no meu Instagram, que lá a gente pode conversar mais diretamente, de forma mais descontraída. Enfim, chega de papo, bora pro vídeo, bora explicar o que é direita e esquerda. De início de conversa, já é bom dizer que não há nenhuma definição muito rígida desses dois conceitos. Tanto o conceito de direita quanto de esquerda, ele é bem fluido na filosofia e ele vai ter várias concepções diferentes, sobretudo dependendo do autor que a gente pega. Se a gente pegar um autor, por exemplo, marxista, vai ter uma posição sobre o que é direita e esquerda. Se a gente pega um autor liberal, ele vai ter uma outra concepção. Se a gente pega um autor conservador, ele vai ter uma outra visão. Enfim, são várias visões diferentes, com nuances diferentes sobre esses dois conceitos. Aqui eu vou dar só o básico para que você não se perca. Então a gente pode começar dizendo aqui, pegando a visão marxista da coisa, que acho que é aí que a gente começa bem a entender o que é direita e esquerda, pelo menos na filosofia política contemporânea, pelo menos nos debates que a gente tem hoje em dia. Para um marxista, né, para alguém que realmente é adepto da corrente marxista ou dos seus teóricos posteriores, dificilmente o marxista vai considerar alguém ligado ao liberalismo, ligado ao capitalismo como sendo de esquerda. Traduz, Felício. Para um marxista, só será de esquerda aquele que tiver um pé no marxismo, seja ele no marxismo trotskista, o marxismo da escola de Frankfurt, ou seja, só será de esquerda aquele que fizer uma crítica severa ao sistema capitalista e propor sua reformulação, sua refundação, ou seja, uma revolução, a tomada dos meios de produção, ou seja, reverter o sistema econômico. Para o marxista, para os teóricos marxistas, só serão de esquerda aqueles que propõem aí, então, essa refundação de novo sistema econômico, deixando o capitalismo de lado. Assim sendo, todo mundo que não propõe seria de direita, desde liberais, progressistas, até o estado do bem-estar social, seriam aí de direita. Mas não é a mesma coisa se a gente pega teóricos do liberalismo, por exemplo. Se a gente pega teóricos do liberalismo, ali a divisão entre direita e esquerda ela é muito mais suave. Para o liberalismo hoje, você não precisa ser um marxista, você não precisa propor o fim do capitalismo para ser de esquerda. Basta para o liberalismo que você propõe uma melhor divisão dos bens da sociedade. Ou seja, se você é de uma corrente liberal comunitarista, por exemplo, e é a favor de políticas de bem-estar social, como Bolsa Família, como ProUni, ou seja, de uma distribuição de riqueza melhor entre os pares,
você seria visto como um liberal de esquerda, ou seja, alguém que acha que o Estado tem que regular e distribuir melhor as economias, os bens, para que não haja uma desigualdade muito grande. Quem seria de direita, então, no liberalismo? Bom, de direita seriam exatamente aqueles que acham que o Estado não tem que intervir, que o mercado é suficiente para regular e diminuir essa desigualdade. Então, para o liberal, não há problema nenhum no capitalismo, muito pelo contrário. Para um liberal, aí o que há de diferença de nuances seria se o Estado faz essa divisão um pouco melhor, digamos que ajuda aqui a diminuir essa desigualdade social, ou se ele não atua. Se ele não atuar, se ele não tiver, por exemplo, programas de distribuição de renda, por exemplo, como o Bolsa Família, que eu já mencionei, então aí ele seria um liberal de direita. Muito bem, Felício, resume então o que você falou até agora. Bom, para os marxistas só seriam de esquerda. Quem for marxista, quem tiver um pé no marxismo, para um liberal isso não é assim. Para a corrente liberal ali com Adam Smith, ou até com pessoas, com John Stuart Mill, ou com teóricos contemporâneos como Walzer, Sandel, Rawls, que é um grande teórico também liberal, há aí uma divisão um pouco mais tênue. Se você propor aí algo como uma melhor distribuição dos bens, você seria de esquerda. Se você propor algo como uma menor intervenção estatal, deixar a economia agir sozinha, você seria de direita. Tá, Felício, muito bem, economicamente eu entendi. Mas eu acho que eu sou de direita só porque eu particularmente não gosto de ver dois homens se beijando, eu acho que isso é errado, eu não gosto dessa coisa de feminismo, eu sou de direita por conta disso. Isso é certo? Calma, aqui a gente vai para outro ponto. Existe uma outra divisão em filosofia política, para além da divisão entre direita e esquerda, que é a divisão entre conservadores e progressistas. Conservadores, como o próprio nome já diz, são aqueles que buscam conservar as instituições e também os valores da sociedade. Pois bem, numa sociedade que que ainda é bastante homofóbica, alguns valores como a união homoafetiva seriam severamente criticados. Então, um conservador é aquele que busca conservar esses valores tradicionais. Vejam que é possível ser um conservador, mas também liberal de esquerda. Em que sentido? O conservador que é contra, o conservador nos valores, que é contra os direitos das mulheres, que é contra a união homoafetiva, que é contra as políticas de assistência e de equidade racial, enfim, mas que defende uma melhor distribuição de renda. Felício traduz. É possível o cara ser a favor do Bolsa Família e contra feminista. Veja como há um problema aqui, um ruído, porque o cara pode ter uma pegada de esquerda na economia, mas ser, digamos aqui, conservador nos costumes. Assim também como é possível o cara ser ultraliberal, achar que o mercado tem que regular tudo, o Estado não tem que intervir, e ser absolutamente progressista nos valores. Eu acho, por exemplo, se a gente pega aqui, eu vou evitar citar nomes de políticos, mas tem muitos políticos no Brasil que são bem progressistas, figuras políticas que são muito progressistas, estão lá, defendem a união homoafetiva, defendem o direito das mulheres, mas acham que o Estado não tem que intervir, tem que deixar o mercado regular, quanto menos mercado é melhor. Ou seja, são liberais na economia de direita, mas progressistas nos valores. Aqui a gente então pode pegar uma famosa frase que ficou clássica na última eleição, ela ficou bem clássica e até hoje ainda ecoa, que é aquela famosa frase: eu sou um liberal nos costumes, um liberal na economia e um conservador nos costumes. Isso ficou aí muito em voga, o tal do conservador nos costumes e o liberal na economia. Isso é errado? Bom, como eu disse, se a gente separa aqui o direita e esquerda do liberal e conservador, não é tão errado. Mas é um pouco questionável do ponto de vista filosófico pelo seguinte: o liberalismo econômico, achar que o Estado não tem que intervir, ele nasce ali não só do ponto de vista econômico, ele nasce como uma teoria filosófica que acha que o Estado não tem que intervir nem na economia, nem nas crenças individuais, nem nos valores subjetivos. Ou seja, se eu quero ter relações com outro homem, o Estado não tem que intervir na minha vida particular, porque o que eu faço em quatro paredes não interessa a ninguém. Se eu sou uma mulher e não quero ter filho, ou se eu quero ter relações com outra mulher, o Estado não tem que intervir na minha vida particular. Então, ou seja, o Estado ele não interfere na economia e nem mesmo na vida particular das pessoas. Essa seria a visão liberal mais clássica. Mas, como eu disse, aqui há
no Brasil hoje muito distúrbio, um ruído muito grande sobre esses valores. Enfim, o que nós temos então aqui para já chegar aqui no resumo da obra? Nós temos o seguinte, se você não é um marxista, você pode ali falar que uma pessoa de esquerda, se defende aí uma maior intervenção. No Brasil, a esquerda é muito associada ao progressismo, ou seja, a esquerda, aquela que prega uma melhor distribuição dos bens, normalmente são tidos como os que defendem o Bolsa Família, defendem programas como o ProUni, programas como Minha Casa Minha Vida, esses programas assistenciais, mas também são diretamente ligados a pautas progressistas nos valores, como os direitos das mulheres, do movimento negro, enfim, do direito LGBTQIA+, há toda essa visão. Mas, como eu tentei explicar aqui, são coisas diferentes. Então, se você não quer mais patinar nesse assunto, tenha em mente esses quatro conceitos. O que é direita e o que é esquerda, para um marxista e para um liberal, e o que é um progressista nos valores, aquele que busca progredir no sentido de mudar os valores estabelecidos, ou seja, aqui são bons exemplos de uma visão progressista, o direito das mulheres, o direito dos negros, os direitos do LGBT, e aqueles que são conservadores, que buscam conservar as instituições públicas mesmo, as instituições políticas e até mesmo os valores, as instituições valorativas. Enfim, em suma, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado a não patinar mais, não cometer aquele deslize nas suas definições, nos seus debates políticos. E se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos sobre filosofia, arte e cultura para você. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.